Então, boa tarde aí, pessoal. A gente vai começar agora a continuar os estudos aqui. Hoje a ideia é a gente dar uma avaliada em algumas coisas sobre turbulência, tá? Então, eu vou começar aqui com o meu modelinho aqui, tá certo? Então, eu vou chamar ele aqui de reator, tá bom? Reator tubular. Vou chamar só de reator, tá certo? Ele vai ficar um pouquinho diferente, porque depois eu quero fazer algumas coisas com ele aqui e comparar com os dados experimentais, tá bom? Então, eu vou abrir aqui o meu Space Clean aqui, para a gente começar a fazer aqui a geometria, tá? Deixa eu só também marcar o tempo aqui, por causa da gravação ficar muito longa e os vídeos não ficarem muito extensos também, tá? Deixa eu abrir aqui. Imagina agora que o nosso reator, ele... Eu vou aumentar o diâmetro dele, tá? Colocar ele deixar ele maiorzinho, para fazer umas comparações aqui com os dados experimentais, tá? Mas ele é a mesma geometria. Então vamos lá, eu vou começar aqui um sketch, tá? Mas a forma de desenhar é a mesma que a gente fez na aula passada. Eu estou só pegando aqui os planos Y e Z por conta dos planos lá que eu quero comparar os dados experimentais com os dados simulados, tá bom? Então ele vai ter um diâmetro de 500 milímetros, tá? O meu reator. E ele vai ter um comprimento de 1 metro, certo? Então essa é a geometria, tá? Só mudei os diâmetros e o comprimento, tá? Agora o que é que eu vou fazer? Essa face aqui, ela não vai ser, ela totalmente vai ser minha entrada, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a colocar como se fosse a região onde eu vou injetar o gás, injetar as substâncias. Então eu vou criar um outro círculo aqui. Vou digitar V para ficar de frente aqui para mim. E essa entrada aqui, ela vai ter 10 milímetros, tá? Um furinho bem pequenininho. Digito aqui em Pool. E ele cria para mim aqui, ó. Ele separa para mim aqui, ó. Eu vou ter uma face e no centro aqui, ó, vou ter essa outra face, tá? Basicamente isso. Então vamos colocar aqui nomes nas crianças, né? Então, essa região aqui bem pequenininha vai ser a minha entrada, certo? Essa outra face maior aqui eu vou chamar de wallback, sei lá, alguma coisa assim, só para diferenciar, certo? E esse cara aqui vai ser a minha parede, o meu reator, e aqui é a saída, ok? Pronto, simples assim, né? Nada complicado na parte de geometria para a gente não perder tanto tempo, tá bom? Então, esse é o nosso domínio computacional. Lembrando que isso aqui que eu desenhei já é o quê? A minha parte fluida, né? Lembrando que isso aí é um tubo, né? Vai ter fechamentos aqui, a parte mecânica, e eu estou só puxando aqui a geometria do fluido, né? Então todo esse cilindro aqui, ele vai estar com fluido, tá bom? Então eu vou fechar aqui e vou agora puxar aqui um mesh, tá? Vou criar aqui vou chamar de reator para ficar diferente aqui. E vou abrir aqui o mesh, tá? E a primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui é em relação aos modelos de turbulência, né?
Então, a gente pode resolver as equações de Navier-Stokes, né, com o DNS, que a gente chama, né, que é a simulação direta das equações de Navier-Stokes, tá? Só que isso aqui é coisa de cinema, né? Então, não é para pobres mortais como nós, tá? E aí, qual a solução disso, né? Inventar modelos, tá? Ou seja, modelar a turbulência, não resolver direto, tá? E aí a gente tem vários tipos de modelo, tá certo? Então, os mais conhecidos, né? O kappa epsilon, ou seja, ele cria mais duas equações, tá? Também tem o kappa ômega, também ele cria mais duas equações. Lembrando que eu vou ter a equação da continuidade mais três equações Navier-Stokes, né, se for um problema tridimensional, e vou gerar mais duas equações a mais, né, que são equações de transporte. E aí a gente coloca o conceito de viscosidade turbulenta, né, que é o que esses modelos aqui tentam modelar para que a gente possa é, modelar a turbulência, tá? Lembrando que a turbulência ela é um fenômeno 3D, ele é transiente, tá? Então, quando a gente faz isso, usando esses modelos aqui, a gente está simplificando e muito, tá? Lembrando que quando eu tenho um escoamento, eu tenho a criação de pequenas estruturas, né? Na turbulência. Então, isso aqui é um efeito caótico, né? Então, aqui eu tenho um jato saindo, né? E a tendência é que esses vórtices sejam criados e eles depois vão dissipando, tá? Então, eu vou gerando vórtices e também com o passar do tempo e a distância de onde eu estou gerando vai se dissipar. É um exemplo não muito legal, mas quem já viu alguém fumando, né? Você vê ali aquela fumacinha, você vê a criação dos vórtices e depois se dissipa e você não vê mais aquela fumacinha do cigarro, né? Ou do pendrive, né? Que ninguém fuma mais, agora é só pendrive, sei lá, esse negócio aí. Então, o que é que acontece? Quando a gente observa essa pluma aqui, a gente vê um fenômeno que ele é caótico, né? Então, como é que a gente consegue modelar isso, né? Então, o pessoal da área de turbulência, né, ele cria esses modelos para tentar fazer com que a gente tenha uma representação, tá? E aí, já de antemão, lembrando que esses modelos aqui, há duas equações que a gente chama, tá? Eles vão trabalhar com valores médios, né? Que são os modelos Hans que a gente chama, tá? Então, são as equações de Navier-Stokes com média, tá? Por quê? Porque toda medida, né, independente do que você faz, você sabe que uma medida aqui qualquer de temperatura, por exemplo, você vai ter o valor médio mais a flutuação dessa temperatura, tá? E essa flutuação vai depender muito do que? Da turbulência que está sendo gerada, tá certo? Então essas equações elas fazem isso, elas aplicam a flutuação da variável nas equações e chegam em novas equações que são semi-empíricas, né? Elas sempre vão precisar de algumas constantes. Eu vou mostrar aqui no fluido, vocês vão ter uma porrada de modelo de turbulência, tá? Então a gente vai fazer alguns testes aqui, tá? E aí também lembrando uma coisa, né? A gente está aqui com o modelo 3D e a gente vai fazer uma simplificação para 2D. Então de cara tem que ter cuidado porque eu já estou criando uma simplificação do próprio modelo de turbulência, tá certo? Que ele vai me dar uma média aqui do que está acontecendo no escoamento. E quando eu vou para um domínio 2D e regime permanente, aí eu vou ter mais ainda simplificações e dependendo do que com o que eu estiver comparando, eu vou perceber que tem uma discrepância aqui de resultados, tá? Então a gente tem que estar muito consciente disso. Uma outra questão é a qualidade da malha. Então imagine que eu tenho aqui o meu reator, né? Eu tenho aqui a entrada de fluido no meu reator e eu sei que o meu perfil de velocidade ele acontece dessa forma aqui, se for laminar. E aí eu sei que eu tenho uma região aqui, ó, próximo à parede, que eu, dando um zoom aqui,
eu preciso refinar. Por quê? Porque aqui é onde eu vou ter altos gradientes aqui do meu perfil. Então, se eu tiver uma malha muito grosseira, eu não consigo pegar a física disso aqui, tá? Então, eu preciso refinar a minha malha. E cada modelo de turbulência ele tem um nível de malha. Então, se você usa um KY, né, existe um adimensional chamado I+, tá? Ou Y+, né? Que ele vai calcular para você o tamanho, né? Ele vai dizer para você aqui qual o valor que eu preciso para cada modelo. Então, o KY e o RANS, né? Esses RANS aqui, em média, é, um iPlus, se não me engano, abaixo de 200, né, já é satisfatório. Mas se você for usar o SST, por exemplo, ele requer um iPlus de 2. O que é que isso influencia na minha malha? É exatamente o tamanho aqui do elemento. Então, que é exatamente o que a gente chama de camada de prisma, né? Na literatura chama de prism layer, né? A ANSYS, eu não sei porquê, ela chama de inflation, tá? Então a gente vai aprender a usar esse comandinho de inflation para criar essa camada de prisma e refinar bem aqui a malha, tá? Por quê? Porque o meu modelo ele precisa ter um refinamento a esse nível aqui do iPlus, tá? Para que eu possa fazer uma malha adequada para o meu modelo, tá? Na primeira aula a gente não estava preocupado com esses detalhes porque a gente estava querendo só viabilizar a simulação, mostrar, mas aí isso a gente tem que estar bem consciente quando a gente está fazendo uma simulação CFD, ok? Eu tenho umas planilhas, né, quem já pagou cadeira comigo, onde a gente consegue calcular para uma placa plana e para um duto exatamente o tamanho aqui do elemento que eu vou colocar na camada de prisma, tá? Então, cada tipo de física ele vai precisar de uma camada de prisma. E como essa camada de prisma, você coloca a quantidade de prismas, né, o padrão, dependendo do gerador de malha, é 5 ou 3 camadas de prisma, tá? E ele tem uma taxa de crescimento, né? Que hoje o pessoal usa 1.2, tá certo? Então, cada elemento posterior vai aumentando 20% em relação ao anterior, tá? É basicamente essa taxa de crescimento, tá certo? E aí você pode começar a tua camada, por exemplo, indicando a camada toda, ou eu posso indicar, por exemplo, o primeiro elemento aqui, o valor do primeiro elemento, né? 1 milímetro, 2 milímetros, e a partir dele eu digo quantas camadas eu quero e, e ele vai aumentando nessa taxa aqui de 1.2. Tá? Depois eu vou mostrar como a gente pode ver se o meu iPlus está adequado, né? Eu vou mostrar isso aqui, para a gente ver o valor dessa variável lá no CFD Post, para a gente dar uma avaliada se a malha está adequada, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o meu modelo. Então vou clicar aqui em Mesh, tá? Vou fazer aqui os controles globais, né? Eu vou pegar aqui colocar CFD, já está no Fluent, tá? E vou deixar essa sugestão aqui, tá certo? Não vou fazer mais nada e vou gerar aqui a malha. Que eu quero mostrar. Oi, Eu pode acho que falar. tem gente querendo entrar. Eu acho que tem gente querendo entrar na sala. Ah, tá. Obrigado, Deise. Vê aí que tem Marcos e tem Ítalo. Pronto, tô permitindo todo mundo agora. Ah, Marcão. Pronto. Fica de olho aí, tá? Porque eu só tô vendo minha tela aqui, tá? Então, o que é que nós temos aqui? Faz esse favor aí, Fred. O que é que nós temos aqui, né? Nós temos, por conta daquela face, o gerador de malha, né? Ele fez começou a malhar automaticamente a partir da geometria, né? Porque ele pega as fronteiras da minha geometria aqui, tá certo? E aí ele criou, para ele foi mais fácil criar uma malha tetraédrica aqui do modelo. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso eu preciso criar uma camada próxima à parede. E esses elementos estão excessivamente gigantes aqui, tá? Uma outra coisa também que é legal você observar aqui vou deixar aqui, ó,
você vem aqui, ó, usa esse comandinho aqui na aba Home, aqui, Section Plane, e passa uma linha aqui assim, mais ou menos no centro, ó, que aí ele corta, é só uma visualização, para você ver como é que tá a malha, tá? E ele cria aqui embaixo um, o Section Plane, e eu posso também ativar isso aqui, ó, porque dá uma ideia mais bonitinha aqui de como são esses elementos. Então você veja que tem uma taxa de crescimento aqui dos elementos, né? Então eles vão ficando mais distantes e o gerador de malha ele aumenta, né? Só que isso aqui é feito totalmente automático, né? Não estou fazendo controle nenhum aqui da minha malha, tá? E aí, como eu falei para vocês, eu preciso refinar esses elementos aqui na camada de prisma, né? Na próximas paredes, né? Porque se eu tenho aqui a rugosidade da parede, né? Os efeitos viscosos do escoamento em cima dessa parede, esses elementos estão enormes, né? Então eu preciso refinar isso. Então aqui, ó, quando você clica no Mesh, eu tenho uma abazinha aqui, Mesh, onde eu tenho vários controles que a gente pode gerar malha. Então tem um comandinho aqui chamado Inflation, tá? Em outras ferramentas o pessoal chama de Prism Layer, tá? Então o que é que eu preciso? Deixa eu só deixar ele aqui, tirar isso aqui. Quais são as informações que eu preciso dar aqui para o Inflation, né? Tudo que está de amarelinho aqui, ó, são informações que você precisa preencher. Então a primeira coisa é a geometria. Minha geometria é o próprio cilindro aqui, como um todo, tá? E o que é que ele quer? Ele quer uma superfície que representa a parede, tá? Então quando ele fala aqui na boundary aqui que ele quer, eu vou selecionar essa face aqui, ó, que é a parede do meu cilindro. Então a partir disso ele reconhece que é uma parede e começa a criar a camada de prisma a partir dessa face, tá? Por padrão aqui, ó, se você olhar aqui embaixo, ele tem um tipo de inflation, de camada de prisma. Ele tem esse comando aqui de Smooth Transition, que ele faz automático, tá? Aqui eu tenho a quantidade de camadas de prisma e a taxa, né? Essa taxa aqui a gente não muda, né? Porque já fizeram vários estudos, 1.19, 1.18, 1.23 e chegou a esse valor aqui de 1.2 de taxa de crescimento já é suficiente. O número de camadas aí vai depender da simulação que você está fazendo. Existem simulações de camada limite que o cara coloca 30 elementos na camada de prisma, né? Então depende muito do que você vai fazer, tá? Eu vou deixar aqui os controles padrões só para a gente ver o resultado, tá? Vou gerar aqui a malha. Vocês verem a diferença da malha anterior para essa. Então o que é que nós temos aqui, ó? Ele mesclou, né, os elementos tetraédricos com os modelos, os elementos da camada, tá? Os elementos prismáticos. Então essa aqui é a espessura da minha camada limite aqui, tá? Claro que isso aqui está muito grosseiro, mas é só para que vocês possam visualizar, tá? Então eu tenho aqui, ó, minha camada limite, né, tentando representar. Não sei se dá para enxergar bem aqui, ó. Existe uma taxa aqui de crescimento, né? Então foram 5 camadas e ele foi especificando, né, foi aumentando. Uma outra coisa importante também que a gente tem que observar são as métricas de qualidade de malha, né? Então vou habilitar aqui o Quality e vou escolher, por exemplo, o Skewness, tá? O Skewness, o que é que ele vai medir? É a distorção do elemento. Então eu não posso ter um elemento muito distorcido. Então o que é que esse gráfico aqui representa para a gente? Ele representa uma distribuição da quantidade de elementos que estão nesse nível de qualidade, né? Só lembrando, 0 é um elemento que não tem distorção nenhuma, seja ele hexa ou tetra, né? Ou prismático, então ele não tem distorção, ele não tem um prisma, um tetra, né? Então ele vai ter os ângulos de 60 graus, então ele vai estar, a gente faz a continha lá do Skewness vai dar 0, né? À medida que ele vai ficando bem distorcido, ou seja, aquele elemento agulha que a gente chama, ele vai chegando a valores próximos de 1, tá? E aí o Fluent, né, tem uma regrinha assim que 0,92 para cima já tem uma malha que ela não permite, né? Se tiver muito elemento com uma qualidade muito ruim, ele não permite rodar no solver, tá?
Então, se eu clicar aqui, por exemplo, nessa barrinha aqui, ó, ele vai visualizar aqui para mim todos os elementos que estão nessa faixa de qualidade, tá? Então, veja que os elementos, os primos bem comportadinhos, né? Vou pegar esses aqui, ó, tem poucos, mas eu vou pegar aqui, tá? E ele vai me mostrar aqui, ó. Então, tem alguns elementos aqui. Deixa eu só dar um zoom aqui, ó. Onde ele mostra, ó, poucos elementos, mas tem elementos distorcidos, tá vendo? Então, essa é a diferença de um elemento agulha, né, que a gente chama. Você vê que o tetraedro aqui está bem achatado, tá? Então, é isso que esse gráfico representa. Então, é sempre importante a gente ficar sempre observando essas métricas de malha para saber, né, o que é uma malha boa, uma malha ruim. A outra barrinha vermelha, né, são os elementos da camada de prisma, tá certo? E aí tem uma outra coisa que eu sempre observo também, tá? Além da distorção, quando eu crio uma malha de prisma, eu posso ter um outro problema que é a razão de aspecto, né? Eu posso ter um elemento, ó, aqui na camada. Se eu olhar aqui, deixa eu dar um zoom. Ele pode ter uma relação de aspecto muito alta, né? Ou seja, a altura dele é bem pequena em relação à base. Isso também é ruim. Então, uma outra métrica que você tem que olhar é o aspect ratio, né? Ou a razão de aspecto. Tá? Ela aqui está com um valor razoável, né? Valores baixos. Aqui a métrica é o seguinte: quanto maior o valor da razão de aspecto, significa que o elemento está muito com uma razão de aspecto muito grande, né? Então ele vai para valores da ordem de 200, 300, tá? Quando ele faz a continha aqui dele. Então é uma forma também de você saber, assim, pelo menos um mínimo aqui de uma malha, uma qualidade decente, tá? Uma outra coisa também que a gente tem que estar sempre olhando aqui nas simulações é isso aqui, né? As estatísticas aqui, né? Então, eu estou aqui com 25 mil elementos nesse carinha. Então, a gente vai precisar, né, no momento que a gente vai fazendo reação química, precisar de malhas bem refinadas, né? Então, para poder viabilizar aqui dentro dessa versão do software, né, eu preciso fazer algumas coisas que é melhorar esses aspectos aí de reduzir o tamanho de elementos e poder refinar mais ainda a malha, tá? Então vamos rodar aqui o nosso probleminha com essa malha aqui que já de cara eu digo que tá horrível, tá? Alguém levantou a mão, pode falar. Não, eu só uma observação. Essa questão que tu estás falando é importantíssima para a parte de dissolução e reação em superfície, porque um dos fatores que interfere diretamente no rendimento do processo é a área superficial, entendeu? Então, até a questão da rugosidade, a quantidade de elementos que você vai colocar para representar a superfície e como eles estão distribuídos, isso interfere drasticamente na velocidade da reação, por exemplo. Sim. Então, se você colocar uma parede lisa, a cinética ela se comporta de um jeito. Se você coloca uma parede com uma certa rugosidade, a cinética é totalmente diferente, porque macroscopicamente parece que é a mesma coisa, mas no microscópico você está aumentando a área superficial e, consequentemente, você aumenta a probabilidade de colisão entre a tua espécie química e a superfície do solo. Então, isso aí é crucial também, porque você pode acabar, se você não tomar cuidado com esse controle de qualidade, né, você pode acabar tendo uma interpretação errada do processo químico que vai ser analisado, entendeu? Sim. Principalmente quando você tem acesso a dados experimentais, e aí quando você vai comparar o CFD com o experimental, você tem um susto, né? Do erro nunca elevado, né? Eu vou mostrar exatamente isso agora para vocês, né? Eu vou mostrar dados experimentais e vocês vão ver. Pronto. Assim, é até importante quando, bem, quem se interessar aí, né, for fazer algum estudo, já em nuance, estudo nessa pegada que a Anjo está mostrando,
sempre se basear em dados de literatura para poder fazer a validação. E aí já fica uma dica, tá? Na parte de química, o buraco é mais embaixo. Então, o que é que acontece muitas vezes? Você pega o primeiro artigo e vai tentar reproduzir os dados pela simulação CFD e não bate. Pegue pelo menos mais alguns artigos que estudaram o mesmo processo para ver pelo menos se a constante cinética estão com valores próximos. Porque é aquela história, qualquer besteirinha o cara pode ter um erro experimental ali e você não vai chegar nunca num dado que seja condizente da simulação com o experimental. Então, tomar cuidado também quando você for usar como referência dado experimental, não se basear apenas em um artigo ou em um trabalho. Sim. Show de bola. Deixa eu adiantar aqui. Isso é para tudo, né? Independente de ser da químico, um processo químico, combustão, que também é químico, né? Mas assim, tudo isso aqui são regras gerais de boas práticas, né? De simulação. Deixa eu fechar aqui. Vamos voltar aqui. Vou puxar aqui a caixinha do Fluent para a gente conectar. Lembrar sempre de dar um update aqui, né? Para poder transferir a malha para o Fluent. Pronto. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e a gente continua.